Alô, alô, Brasil! Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Estamos finalizando a análise dos grupos da Copa do Mundo. Chegou a vez do grupo K, o grupo de Portugal, Colômbia, Uzbequistão e Congo. Esse grupo aí que tem Portugal como super favorito. Mas será que vai ser assim durante a Copa do Mundo? Portugal tem jogado um futebol não tão agradável. Estou aqui com o Herbert Ramos para fazer a análise desse grupo. E aí, claro, né, já passando o Herbert Ramos, agradecendo a presença dele aqui no canal, também saudando o canal dele, né, os inscritos, o público que acompanha o Herbert Ramos, mas aí já passando a palavra para o meu amigo Herbert Ramos. Ô, Helder, prazer estar aqui contigo. Acho que é um grupo muito interessante que vai render alguns jogos muito bacanas de se assistir. E a gente até conversava antes de gravar, talvez Portugal e Colômbia seja o jogo de um nível mais alto nessa primeira fase da Copa do Mundo. Eu cito aqui Brasil e Marrocos, evidentemente, também como outro jogo interessante, mas até pelo nível recente das seleções, não é nenhuma loucura colocar Portugal e Colômbia como grande jogo dessa primeira fase. E Portugal tem um time excepcional. Portugal tem, muito possivelmente, a melhor geração da história da seleção. A gente se acostumou a falar do Cristiano Ronaldo como essa peça decisiva de Portugal, mas Cristiano, hoje talvez não seja, talvez não, com toda certeza, não é o melhor jogador português em atividade, não é o segundo melhor, e tá brigando ali para tentar ser o terceiro, né? Porque eu cito aqui pelo menos o Vitinha, que para mim é o melhor jogador português em atividade, um dos melhores do mundo, é simplesmente o cara que faz o melhor time do mundo jogar. Ele é o motorzinho do PSG, armador do PSG, recuperador de bolas do PSG, enfim, é um jogador fantástico, impressionante como cresceu, principalmente pelo trabalho do Luiz Henrique a nível de clubes, né, lá no PSG, e o Vitinha, com sobras, para mim, é o melhor volante dessa Copa do Mundo, e que bom que ele é português e vai disputar a Copa do Mundo, né? Temos vários craques aí que estão fora do Mundial, né? Exemplo do Kvaratskhelia, que é companheiro do Vitinha e é georgiano, não está participando da Copa, Vitinho está participando, e acho que o Vitinho é um jogador fundamental nessa equipe de Portugal também, mas dá para citar outros. Bruno Fernandes acabou de bater o recorde de assistências em uma temporada de Premier League com 21 assistências. Então, é um jogador excepcional. O Bruno Fernandes já era nos últimos anos, mas vive um momento muito bom. Teve alguma oscilação no Manchester United, embora ele sempre acabasse sendo protagonista, mesmo nos momentos ruins ele tirava alguma coisa ali para o Manchester United, fez uma temporada muito boa. O Bruno Fernandes, e já é um atleta com uma certa experiência, pode ajudar bastante. Você tem, óbvio, Cristiano Ronaldo já vivendo uma época de fazedor de gols, que vai dar um toque na bola só na jogada, mas é um toque assertivo, é um toque com a técnica, a capacidade dele de direcionar os chutes, as finalizações, as cabeçadas, sempre no local correto, e o posicionamento dele também segue muito apurado. Talvez o Cristiano Ronaldo não é um jogador hoje que você vai entregar a bola para ele na ponta, ele vai limpar 2, 3 jogadores e finalizar. Hoje ele não é esse jogador, mas ele é um jogador que você vai cruzar na área, ele vai se antecipar ao zagueiro, ele vai se posicionar atrás do defensor, ele consegue arrumar alguma possibilidade de finalizar. Cito outros nomes também. Nuno Mendes, que para mim é o terceiro melhor jogador português. Nuno Mendes é um lateral esquerdo fantástico, que pode atuar como um terceiro zagueiro, pode O atuar como melhor um do ala, mundo. pode atuar como um ponta. É um jogador sensacional. E se a gente for falar aqui dos jogadores de destaque de Portugal, vai dar um vídeo de 40 minutos só sobre esse elenco. Porque, para mim, o elenco de Portugal é o segundo melhor elenco da Copa do Mundo, só atrás da França. O elenco de Portugal é excepcional. Cito aqui outros dois jogadores, um é reserva, pode eventualmente tomar a posição de titular durante o campeonato, que é o Francisco Conceição, da Juventus. Inclusive, estou com a camisa da Juventus para fazer menção a ele e ao Cristiano, que passou por lá. E o João Neves, que é um cara que joga ao lado do Vitinha, tem esse entrosamento no PSG e virou titular da seleção de Portugal, já foi importante no título da Nations e agora deve ser titular na Copa do Mundo. Portugal tem uma geração muito boa, tem todas as credenciais para passar de fase nesse grupo e eu acho que vai ter mais dificuldade justamente contra a Colômbia, mas contra Congo e contra Uzbequistão é muito difícil imaginar que Portugal não consiga vitórias e boas vitórias, Helder.
A gente fala sobre o elenco de Portugal, né? Eu também não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, assim, que é a melhor geração portuguesa, pelo menos que o Cristiano Ronaldo pegou. Acho que aquela geração de 2006 era muito boa, mas essa aqui é muito completa, porque a gente vai olhar o meio-campo, Rubem Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Você mencionou muitos craques e ainda tem o Bernardo Silva, que é um cara já mais experiente, mas ainda assim tem muita lenha para queimar. No ataque, João Félix, Francisco Trincão, que foi para o Barcelona, não foi tão bem, mas agora no Sporting se reencontrou. O Chico Conceição, como você falou. Tem o Pedro Neto, que vem assim. Eu gosto do Pedro Neto do Chelsea. Tem o Rafael Leão, que eu acho um jogador totalmente descompromissado, mas que ainda assim é muito talentoso. O Gonçalo Guedes. Então, é uma seleção muito talentosa, um elenco muito bom. Na defesa tem nomes importantes e até o técnico Roberto Martins deixou muita gente boa de fora na defesa. Mas você pega essa geração e eu queria lhe fazer uma pergunta que eu postei um vídeo aqui no canal Shorts que as pessoas me detonaram. Porque eu hoje acho que Portugal joga melhor sem o Cristiano Ronaldo. Sabe? O Cristiano Ronaldo já não entrega mais a mesma mobilidade que ele entregava em outros anos. O Cristiano Ronaldo não entrega uma pressão alta, que é como o Roberto Martins gosta de jogar. O Roberto Martins é um técnico que é da escola espanhola, que gosta muito de marcar pressão. E aí, com o Cristiano Ronaldo, você tem um jogador a menos na pressão alta, porque ele nem ajuda na pressão alta, nem ajuda na construção do jogo. E aí, às vezes, eu tenho a sensação de que Portugal é uma seleção pior com o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque você fica à mercê, sabe? Você fica com o Bruno Fernandes, o Vitinha, o João Neves, meio que procurando uma forma de encontrar o Cristiano Ronaldo para satisfazer o ego do Cristiano Ronaldo, sabe? E eu não falo isso sendo hater, não. Eu sou um cara que ama o Cristiano Ronaldo, mas eu penso a ideia de tipo assim, todo mundo entendeu que chegou a hora do Cristiano Ronaldo dar um passo atrás na seleção de Portugal, e eu não falo dele não ir, tá? Eu falo dele tipo, ter um impacto menor na seleção, de ser um cara aí reserva, que entra esporadicamente. Eu acho que muita gente já entendeu, mas muita gente não consegue aceitar, e quem está na seleção não consegue dar esse passo, sabe? Acho que o Cristiano Ronaldo trava. O Roberto Martins, talvez na cabeça dele, o Portugal seja melhor sem o Cristiano Ronaldo. Porém, ele não tem coragem, sabe? A coragem que teve o Fernando Santos lá em 2022, que depois acabou culminando na eliminação de Portugal, acho que o Roberto Martins ainda não tem coragem. E eu acho que Portugal hoje, como time, coletivamente, ele apresenta um futebol muito pior do que poderia entregar. Gente, você tem o melhor meio-campo do mundo, que é o do PSG. Vê, dois desses caras estão em Portugal. E aí o do PSG é o Fabian Ruiz, em Portugal, o Bruno Fernandes. Então, olha o nível do meio-campo, e Portugal entrega um futebol terrível. Mas, claro, que já passando para você, Alberto, o que é que você acha sobre o Cristiano Ronaldo hoje prejudicar a seleção de Portugal? Eu só discordo um pouquinho da parte do ego do Cristiano. Eu acho que tem uma gratidão ao Cristiano, acima de tudo, pelo que ele fez, mas também pelo que ele entrega atualmente, né? Quando eu falava no começo sobre Portugal ter o Cristiano, não é um jogador claramente que vai ajudar nas questões que você falou, né? E acho que não dá para exigir nada dele nesse sentido agora e não mais lá na frente. A gente está falando de um Cristiano de mais de 40 anos, né? Então, é um jogador que, por mais que seja o símbolo de perfil atlético, de jogador que se cuida, a gente está falando de um jogador de mais de 40 anos. 90% dos jogadores com essa idade dele estariam aposentados. O Cristiano segue marcando seus gols. Marcou mais de 25 gols na temporada pelo Al Nassr. Foi campeão saudita. Então, assim, ainda é um jogador que, além de todo o peso histórico, o Cristiano, tecnicamente, ainda vai te entregar alguma coisa. Esse alguma coisa é suficiente para ele ser titular de uma seleção que, para mim, tem o segundo melhor elenco do mundo? No contexto de Portugal, dada a gratidão, e tem outro fator também, Helder, a liderança. Cristiano Ronaldo é uma liderança. A gente já viu a postura dele em disputa por pênaltis, a gente já viu a postura dele de quando o time está perdendo, ele chamar a responsabilidade.
A gente sabe que o Cristiano, diferentemente do Messi, de outros craques, ele tem um perfil ativo de liderança. Ele gosta de ser o capitão e ele toma para si esse posto de comandar o time e ser o protagonista do time. Se Portugal decepcionar nessa Copa do Mundo, certamente esse debate que a gente está tendo aqui, ele vai voltar com mais força. Se Portugal deve manter o Cristiano ou não. Fernando Santos fez um teste em 2022, né, em meio a muitas críticas que aquele time do Fernando Santos também sofria. Colocou o Gonçalo Ramos, e o Gonçalo Ramos marca um hat-trick. Só que depois Portugal cai para Marrocos e aquela ideia, Fernando Santos juntou com as críticas que já tinham sobre o trabalho dele, ele acabou saindo de Portugal e com o Roberto Martínez temos agora esse retorno do Cristiano que entregou seus gols nas eliminatórias, entregou seus gols na Nations, Portugal foi campeão da Nations com o Cristiano marcando gol decisivo, então assim, ainda um Cristiano que entrega alguma coisa para Portugal. Principalmente essa questão da liderança. Eu acho que liderança e gratidão, quando a gente junta liderança, gratidão e o que tecnicamente o Cristiano pode entregar nas condições dele, faz com que ele seja ainda a opção em relação ao Gonçalo Ramos. Porque se o Gonçalo Ramos é o centroavante reserva de Portugal, a gente está falando de um cara que é reserva no PSG também, que tem números discretos. Então, Portugal poderia jogar com 3 atacantes de mobilidade? Poderia, é uma possibilidade. Mas aí você vai perder a liderança, vai perder o carisma, tem talvez uma questão de gratidão. Como é que vai ser, dentro do vestiário de Portugal, a possível última Copa de Cristiano, a possibilidade de dar esse título? Sabe, são tantas questões. Então, eu não sei se eu, como treinador de Portugal, manteria o Cristiano ou não, principalmente se eu começasse mal a Copa. E se eu percebesse que eu começo mal a Copa porque eu defendo com menos um jogador e eu não consigo compensar. Mas acho que é uma questão para o treinador analisar até a forma como o time joga. Vou dar um exemplo aqui só para a gente fechar o parêntese de Portugal. A Argentina foi campeã em 2022, tendo algumas dificuldades nos jogos, mas o Messi não voltava muito para marcar, não. O Messi já era um jogador que o time jogava por ele. Só que a Argentina conseguiu, na maioria das partidas, compensar esses espaços. Com o Julián Álvares, que é um atacante que voltava mais do que o Lautaro Martínez, um Depou, que deixou de ser um volante por dentro para ser um meia pelo lado direito para cobrir as costas do Messi, porque sabia que tinha um espaço ali. Enfim, foram adaptações. A Argentina não jogava um futebol tão intenso, mas foi campeão do mundo desse jeito, e tá todo mundo feliz lá. É também uma questão do treinador, e talvez o Roberto Martínez, durante a Copa do Mundo, faça adaptações para que esse time consiga jogar com o Cristiano Ronaldo e não sofrer tanto. Ou ele pode tirar o Cristiano. Enfim, a gente fica na dúvida, mas acho que esse elenco é muito qualificado e é bem melhor do que o elenco que, para mim, deve ocupar a segunda vaga desse grupo, que é o elenco da Colômbia. A Colômbia fez um ciclo muito bom, um trabalho muito bem feito da Colômbia. A Colômbia fez jogos duríssimos contra adversários do mais alto nível. A Colômbia tem vários jogadores em excelente nível. Cito aqui o Munhoz, que é um lateral muito bom. Cito aqui o James Rodrigues, que pela seleção segue muito bem. James Rodrigues, a gente tem muita dúvida, né, sobre ele por clubes, né, porque não para em lugar nenhum e aparentemente não tem tanto comprometimento por clubes. E arruma problema onde vai, né? Exatamente. Só que o James foi o craque da Copa América de 2024. E o James jogou pra cacete nas eliminatórias em 2024 e 2025. E os jogos que fez em 2026, no último jogo da Colômbia, o James Rodrigues deu até assistência. Passe de letra, calcanhar. Ele joga pra cacete com a seleção. E é a última Copa dele. Também tem um contexto ali de gratidão a um craque histórico. E o Luiz Dias, que pra mim é top 10, top 15, vai, de melhores jogadores dessa temporada europeia. Pela quantidade de assistências. É retocável. Exatamente, pela quantidade de assistências, de gols em jogos decisivos. E o Luiz Dias, eu acho que tem um diferencial nessa seleção
colombiana de ser um cara decisivo. Em jogos grandes, ele aparece. Ele apareceu contra o Brasil, ele apareceu jogando pelo Bayern de Munique, contra o PSG, contra o Real Madrid. Ele gosta do jogo grande. E essa junção de James Rodrigues, Luiz Dias, o John Arias, que ofensivamente pode ser perigoso, mas defensivamente ajuda demais esse time da Colômbia. Parece um time muito ajeitado, sabe? Muito entrosado. Talvez falte uma profundidade de elenco. Então, se o James Rodrigues eventualmente se machuca ou não tem condição de jogar uma fase seguinte de Copa do Mundo, o que pode acontecer, né? Porque ele fisicamente muitas vezes tem problemas. Talvez a Colômbia não tenha um substituto minimamente capaz de fazer a mesma função. Mas é um time muito forte. Ainda tem, cara, o Luis Suárez colombiano, que é um monstro de jogador do Sporting. Então, resumidamente, Helder, acho o time da Colômbia muito bom. Está alguns passos atrás de Portugal, assim como está alguns passos atrás da França, que venceu a Colômbia no amistoso recentemente, mas acho um time que joga muito bem, que encontrou uma forma de jogar muito bacana e que deve, na minha visão, até com certa tranquilidade, ficar com a segunda vaga desse grupo. Para mim, seria uma decepção se a Colômbia não se classificasse nessa chave, mesmo tendo um jogo contra Portugal, que tende a ser bastante complicado. E é um time que joga um bom futebol, né? A Colômbia, historicamente, é um time que gosta de jogar com a posse, é um time que gosta de construir desde trás, com a bola no pé. E hoje é um time muito direto, né? Com James Rodrigues, com Luiz Dias, tem até o Carrascal, que você não mencionou, que ainda é uma peça que pode ser importante, apesar da má temporada dele no Flamengo. Tem o Arias, que marcou gol no último amistoso. Então é um time que tem uma ideia de jogo muito clara ali no 4-3-3, podendo ser um 4-1-4-1, né? Ou até mesmo um 4-2-3-1 com um homem fixo, que, claro, que ataca no melhor estilo os melhores times europeus, né? Com amplitude, com transição. E essa cultura colombiana de ter a bola, que é muito parecida com a cultura argentina, aí a gente teria que voltar lá para o começo, final dos anos 40, começo dos anos 50, a greve de Lima, né? A greve dos times argentinos, onde muitos jogadores foram para a Colômbia jogar lá na Colômbia. Então, a gente tem um time de muito, muito bem e que em Copas do Mundo dá trabalho. A gente vai lembrar, em 2014 deu muito trabalho ao Brasil, em 2018 deu muito trabalho à seleção inglesa. Então, é um time que teve o segundo melhor ataque da eliminatória, com 28 gols, só ficou atrás da Argentina, que marcou 31. Obviamente, tem algumas fragilidades, que é a defesa. Eu olho a defesa da Colômbia hoje olha a defesa, Davinson Sanches, como você falou, o Daniel Munhoz, que é o lateral do Crystal Palace, mas o outro zagueirão é a Rimina, aí tem o John Lucumi, o Wilter Dita, então o Santiago Arias, já mais experiente, então tem o Morrica também, que joga no Mallorca, que é um cara um pouco já mais cascudo. Então a defesa me preocupa. Eu vejo o Davinson Sanches titular, bem certo quem é o titular, mas se o Davinson Sanches na defesa. Mas é uma defesa que me preocupa até nessas jogadas de transições, sabe? A defesa é frágil, tomou 18 gols em 18 jogos nas eliminatórias. Então, esse time ofensivo com a defesa frágil, o que significa? Teremos jogos animados da seleção colombiana na Copa do Mundo. Eu vejo um Portugal e Colômbia um dos melhores jogos dessa fase de grupos da Copa. Então, mas é um time colombiano que pode sim dar trabalho, dependendo do chaveamento. Se eu não me engano, a Colômbia passando em segundo, ela é caminho da Espanha, não sei se é nas quartas de finais. Então aí, quem sabe, se a Colômbia chegar ali nas oitavas, quartas de finais, eu acho que já está do bom tamanho. É um James Rodrigues, como a gente falou, né? Que para onde vai arruma confusão. A gente viu aqui no São Paulo o caos que foi a passagem do James Rodrigues no São Paulo, mas ainda na seleção ele consegue jogar bola. E aí, claro, eu fico muito na expectativa da Colômbia fazer uma boa Copa do Mundo, porque o trabalho do Néstor Lourenço é muito bom e tem jogadores de qualidade para sim fazer uma boa Copa do Mundo. E até já falando naquela história de, quem sabe, né, um Portugal não jogar aquele futebol que promete, quem sabe a Colômbia não surpreende e vence Portugal, meio que fazendo surpresa para todo mundo. E claro, já entrando no último adversário do grupo, né? Não, o último não, né? Ainda tem o Uzbequistão e Congo, mas entrando aí no Uzbequistão, do Fábio Cannavaro,
Dá para imaginar a Colômbia realmente passando ou em primeiro ou em segundo, porque os dois adversários que a gente tem muito, muito fracos. Os backs estão aí do Fábio Cannavaro, que protagonizaram das cenas terríveis, né, dos Estados Unidos como anfitrião nesta Copa do Mundo. Mas aí eu já passando para você, né, o que é que você vai achar, o que acha dos backs que estão na Copa do Mundo? O Uzbequistão é um time aí que vai focar na sua defesa, tem alguns jogadores de mais relevância na sua defesa, principalmente o Kuchanov, né, que é o zagueiro do Manchester City, talvez seja o jogador mais conhecido do Uzbequistão. É um time ali forte defensivamente, é um time que conseguia algumas arrancadas ali nas eliminatórias asiáticas, vinha batendo na trave, né? Em 2022 bateu na trave para participar da Copa do Mundo, dessa vez conseguiu uma classificação até um pouquinho antecipada, né? Conseguiu trabalhar com mais tranquilidade, mas as críticas vieram ao estilo de jogo que muitas vezes era defensivo demais, não era tão vistoso, a geração é vista como uma boa geração, e nesse caso a equipe do Uzbequistão conseguiu a vaga na Copa, mas agora com o trabalho do Fábio Cannavaro, é curioso para ver ele em uma Copa do Mundo, ele que já foi campeão da Copa do Mundo, mas como jogador, agora como treinador, passando por isso. A tendência é um Uzbequistão cada vez mais se defendendo nessa Copa do Mundo, não deve ser um time protagonista das partidas que disputar. Acho até que contra Congo o Uzbequistão deve se defender também. É um time limitado, com a maioria dos jogadores jogando no Uzbequistão ou na Rússia, né? Então são jogadores aí longe das principais ligas, uma geração que comemora a ida para a Copa do Mundo, mas que não tem aí grandes nomes, grandes expoentes técnicos, deve focar na sua defesa, até por ter um treinador que foi tão bom defensor, especialmente na Copa do Mundo, que foi o auge dele. Então, acho que o Uzbequistão vai tentar incomodar. Agora, é uma situação ingrata, né, para o Uzbequistão, porque vai pegar Portugal, que tem um ataque muito poderoso, vai pegar uma Colômbia que, como você falou, tem até algumas fragilidades na defesa, mas ofensivamente é muito forte, e vai pegar o Congo, que é uma equipe muito rápida, e é um time também que consegue aproveitar os vacilos dos adversários. Então, acho que o Uzbequistão, Helder, deve ser um time que não é que vai comemorar o simples fato de estar na Copa, porque o Uzbequistão nos últimos anos tem batido na trave e acho que o Uzbequistão pode voltar à Copa do Mundo, especialmente com Copas sendo realizadas com 48 seleções. Mas acho que o Uzbequistão vai lutar para tentar pontuar. Eu acho que imaginar que o Uzbequistão vai brigar por classificação até o fim já é um pouco de otimismo demais. Um Uzbequistão que tem pouquíssimos nomes de destaque, como você falou, né? Um time que tem um jogador que atua no Manchester City, e aí é o grande destaque, que é o zagueiro Kusanov, né? Que é um bom zagueiro. Vendo os jogos contra o Real Madrid mais a fundo, a gente percebeu como ele traz um equilíbrio ao time do Pep Guardiola, e na seleção não é diferente. A grande referência técnica é o grande capitão, que tem o Kusanov na defesa como referência, e no ataque tem o Eldor Shomurodov, um cara que é o artilheiro da seleção, um pouco mais veterano. E é a grande questão, né? Se o Shomurodov for anulado, acabou, sim, sabe? Acabou. A seleção do Uzbequistão não tem saída, porque é um time muito vertical, então rouba a bola, pressão alta, rouba a bola, um time muito vertical, para tentar achar o Shomurodov lá na frente para ele fazer 1 ou 2 gols, mas é um time que, durante as eliminatórias, perdeu muito pouco, né? Perdeu apenas um jogo nas 16 partidas que atuou nas eliminatórias, então é um time que pode ser chato. Só um parêntese aí sobre o Shomurodov. Shomurodov é de fato a principal e talvez a única esperança ofensiva do Uzbequistão, foi artilheiro do campeonato turco, que não é uma liga tão fraca assim não. A gente tem alguns times interessantes, Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas. Ele foi artilheiro por um time que nem tá ali nesse trio, né? Foi pelo Istambul Basaksehir, marcou 22 gols e 4 assistências no campeonato
turco. É bem interessante aí esse desempenho do Shomurodov. Ele foge do padrão de jogar ou no Uzbequistão ou na Rússia. É um dos poucos que ainda disputa um campeonato europeu, né? Dá vaga para competições europeias, e ali na Turquia ele consegue ter números muito relevantes. Falei aqui do Kuchanov, mas o Shomurodov também é um jogador para a gente ficar de olho. É um time que é um projeto de seleção que tem crescendo, que vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? Teve até um adversário que enfrentou o Real Madrid na Liga dos Campeões. Então, assim, é um país que vem crescendo esse projeto de ir até a Liga dos Campeões. Os times ir à Liga dos Campeões, a seleção está crescendo. Nos últimos anos chegou a Copa do Mundo, né? Que foi o Kairat Almaty, né? Lá em Almaty, que é a capital do Uzbequistão. Então, é um time do... Cazaquistão, confundi. Então, mas, assim, é um projeto também do Uzbequistão de... Tem o Fábio Cannavaro, tenta jogar com maior qualidade, mas sim, é uma seleção que aposta aí. Quem sabe não for a terceira colocada do grupo, que tem esse duelo já. Falando sobre o duelo contra o Congo, né, do trabalho do Sebastião Desadré, o Congo, diferente de Portugal e de Colômbia, é um time que prefere jogar de forma defensiva. Não foi vazado em 8 dos 13 jogos na eliminatória, então é um Congo que pode sim dar trabalho a quem sabe aí, ou a Colômbia, ou a seleção de Portugal, quem sabe, né, num dia não tão inspirado do ataque português, e até mesmo nesse duelo mais equilibrado contra o Uzbequistão. Exatamente, Helder, porque esse time do Congo é um time muito ajustado, né? Um time que conseguiu se superar nas eliminatórias africanas, conseguiu a vaga ali no playoff do playoff. Ele tinha que passar por um playoff para ganhar uma vaga no playoff internacional. E aí conseguiu essa vaga, até surpreendendo, né? Passando por seleções mais tradicionais. Se eu não me engano, elimina a Nigéria, a República Democrática do Congo, para conseguir disputar o playoff internacional. No playoff internacional teve uma vida mais tranquila contra a seleção da Jamaica. Ainda assim, apesar do adversário ser mais frágil, o jogo foi difícil, 1-0 só para a República Democrática do Congo, e é um time que nos últimos jogos tem enfrentado algumas dificuldades. Né? No momento que a gente está gravando esse vídeo, a República Democrática do Congo empatou 0-0 com a Dinamarca num jogo horroroso, que eu infelizmente assisti e foi muito ruim esse jogo. A Dinamarca querendo nada com nada, enfim. E no jogo seguinte, a República Democrática do Congo perdeu para o Chile, que não está nem na Copa, mesmo com 48 que é horrível, a geração chilena é horrível. Exatamente. Então, assim, a República Democrática do Congo tem alguns jogadores, né? O Tuanzebe é um bom jogador, atua no futebol europeu, tem um nível bem interessante. Você tem o Wan-Bissaka, né? Que já jogou no Manchester United, jogador ali de futebol europeu, de times ali de média prateleira. Tem alguns jogadores interessantes, a República Democrática do Congo. Tá longe de Bakambu, baita atacante, né? Fazedor de gols, deve ser uma referência desse time. Quem acompanha muito futebol espanhol vai lembrar, o Bakambu é uma figura carismática, jogou no Villarreal, atualmente está no Sevilla. Esse cara que aparece é um jogador de nível médio, mas que volta e meia marca gols contra o Real Madrid, contra o Barcelona, que no final do campeonato, esse gol dele que deu a vitória ao seu time custa um campeonato. Então, é um cara que fez muito sucesso ainda, faz muito sucesso ainda no campeonato espanhol. Tem o Vice também que atua no Newcastle, então é um time com algumas referências conhecidas, né, Bert? Exatamente, é um time que tem ali as suas referências técnicas, que coletivamente estava ali na base da superação. É um time que conseguiu, repito, surpreender, conseguindo eliminar adversários mais fortes e mais tradicionais, consegue vir para a Copa do Mundo pela primeira vez sob o nome de República Democrática do Congo, né? Antes tinha participado como Zaire, lá em 1974, e, óbvio, tem uma questão de orgulho do país pela participação. Acho que tem alguns expoentes técnicos em comparação com outras seleções muito frágeis, né? Em comparação com Jordânia, com Haiti, com Curaçao. Eu acho que o Congo está numa prateleira acima dessas outras seleções, mas acaba caindo em um grupo complicado, um grupo que a gente tem Portugal e Colômbia muito acima, tanto taticamente, tanto tecnicamente, tanto na bola jogada ultimamente, enfim.
estão bem acima. Congo vai tentar, de repente, conseguir uma vitória, que seria a primeira vitória de Congo em uma Copa do Mundo, conseguir essa vitória sobre o Uzbequistão, que eu acho que é um jogo bem interessante, porque o time do Congo tem algumas valências, principalmente em jogadas ofensivas, Bakambu, o Wan-Bissaka, que pela seleção é muito ofensivo, a gente tem alguns jogadores ali que podem incomodar, e o Uzbequistão com um estilo de jogo mais defensivo. Então, muito possivelmente, a gente vai ter uma partida interessante com a República Democrática do Congo podendo conseguir essa vitória, mas acho que é isso. A República Democrática do Congo corre por fora, podendo vencer o Uzbequistão. E já se encaminhando aqui para a parte final do vídeo, eu acho dar um adendo aqui, que é uma notícia que saiu há pouco tempo, né? O Congo, a República Democrática do Congo, tem sofrido um surto de ebola. E aí teve todo um problema, como é que os jogadores iriam, né? Porque a grande maioria dos jogadores atuam no Congo. Como é que eles iriam fazer para ir para os Estados Unidos? A gente tem todas as questões sanitárias. Mas aí a República Democrática do Congo chegou finalmente aos Estados Unidos, passou os 21 dias isolados na Bélgica, para ver se não aparecia nenhum caso de doença. Meio que ali, aquelas 3 semanas isoladas do mundo, para não ter casos de doença, eles conseguiram chegar sem problemas aos Estados Unidos, então já estão em território americano para a Copa do Mundo, né? O jogo é só na próxima quarta-feira, se eu não me engano, terça ou quarta-feira, então eles tiveram esse tempo aí de preparação para não ter risco de chegar nos Estados Unidos e ser barrado, tudo, então teve todo esse olho, assim, sabe? Teve todo o medo de cancelamento de amistoso, receio da doença, então o Congo está assim, já nos Estados Unidos, graças a Deus, o surto de ebola passou, mas vamos lá para os palpites, Herbert? Seguindo aqui, Helder, eu acredito que vai dar a lógica nesse grupo. Poucos grupos na Copa do Mundo são tão óbvios de quais são as duas seleções que são melhores em relação às duas outras. Acho que Portugal em primeiro, podendo vencer os 3 jogos, Colômbia em segundo lugar. Acho que seria uma decepção para mim se a Colômbia não pegasse essa segunda vaga, e aí seria uma decepção ou de Portugal, se a Colômbia termina em primeiro, Portugal em segundo, ou uma decepção da própria Colômbia, se a Colômbia não terminar na segunda posição. Em terceiro, acho que a República Democrática do Congo. Acho que é um time bem melhor até do que o Uzbequistão. Na parte ofensiva tem mais opções, e defensivamente eu acho que pode cometer alguns vacilos, mas eu não sei se o Uzbequistão vai aproveitar. Então, acho que República Democrática do Congo em terceiro, em quarto lugar, aí sim, o Uzbequistão, que deve passear na Copa do Mundo, eventualmente vai fazer um gol ou outro. A gente já falou aqui dos pontos fortes do Uzbequistão, mas acho o time mais fraco dessa chave, Helder. Eu sigo nessa linha de Portugal, Colômbia, Congo e Uzbequistão, né? Ficaria muito surpreso, algo diferente disso, mas aí o Congo, como defensivamente é melhor, pode ser que dê mais trabalho à seleção do Uzbequistão, e aí quem sabe não consiga a sua primeira vitória em Copas do Mundo. Mas é isso, chegamos ao fim, a análise do Grupo K. Grupo de Portugal, falta um grupo, estamos finalizando a nossa série de análise dos grupos da Copa do Mundo. Hoje, no momento da gravação, dia 11, já tivemos o primeiro jogo da Copa, mas aí esses vídeos vão saindo ao longo, entre o dia 11 entre o dia 12, para vocês analisarem, chegarem nos duelos de Portugal e Colômbia, Uzbequistão e Congo, com esse grupo aí analisado e na ponta da língua de todos vocês. Vocês estão participando aí de bolão, assista esse vídeo que vocês vão ficar muito informados com esse grupo. É isso, pessoal, valeu e até a próxima!